Bom dia, irmãos. Bom dia, irmãos. Paz do Senhor Jesus. Ao pessoal que já está entrando aí na nossa transmissão ao vivo. Agora nessa sexta-feira, né, gente? Chegamos aí a sexta-feira. A sexta-feira, então, conhecida como Sexta-feira da Paixão, né? Sexta-feira Santa, conforme alguns designam, né? Então, glória a Deus, estamos juntos. Amém. Nessa jornada da Páscoa com Cristo e graças a Deus pelos irmãos que já estão então entrando aí na nossa transmissão, né? Várias pessoas já com a gente, né? Ronaldo Diniz, lá do interior de São Paulo, dirigente da congregação, se não me engano lá é Mogi Guaçu, né, Ronaldo? Deus abençoe. Minha prima Viviane tá lá, acho que se não me engano no Distrito Federal, lá em Brasília, tá com a gente, né? Bom dia, Simone Faria, Iranilda, irmã Esther, irmã Maria Pinto também, lá de Cabo Verde, na África, ó, tá firme com a gente também nessa série, né? Glória a Deus, Samuel Moreira, Jardim, Presbítero Ronaldo é de Mojimirim, isso, Mojimirim, Jardim Planalto, né? E o Calbano tá com a gente, Danilo Mangabeira, glória a Deus. Aqui no Instagram também o pessoal já tá chegando aqui, a Beth, Iago Lisboa, bom dia, Iago, tudo bem? Mário Nita tá com a gente aqui no Instagram. Amém, graças a Deus, né? Por todos os irmãos que estão conosco. A Mari de Nascimento, se não me engano a Mari é a esposa do Mira Milton, né, Mari? Tá, acho que se não me engano vocês estão na Bahia agora, né? Mira Milton que é presbítero, era presbítero aqui da igreja de Jaçanã, do Avivamento Bíblico aqui em Jaçanã. Olha a irmã Angelina aí, a irmã Angelina já tá dando bom dia também pra gente aqui. Bom dia. Bom dia pra irmã Angelina, pro irmão Aimone, a Rosi Dona Silva, Cleusa. meus pais, a Zilda, ó a Zilda aí. A Zilda é Bom uma dia, irmã, Zilda. a Zilda é uma irmã muito querida, né? Aqui da igreja do Cambuci, foi nossa ovelha aqui quando nós pastoreamos aqui no Cambuci. Glória a Deus. Irmãos, eu sei eu sei que ontem à noite, né, nós fizemos uma transmissão ao vivo no nosso culto online lá da nossa igreja. Eu sei que muita gente não pôde, né, participar ontem à noite porque o pessoal, né, estava acompanhando os cultos das suas igrejas, né? Porque como a gente tem várias pessoas de outras igrejas, além da igreja do Tucuruvi, nós temos pessoas de outras igrejas que estão acompanhando essa jornada. Então eu sei que na quinta noite muitas igrejas fizeram seus cultos, né, online também. Então, obviamente, e com razão, os irmãos acompanharam os cultos de suas igrejas, né? Mas hoje daqui a pouquinho, quando eu for começar a palavra, eu faço um rápido, bem rapidinho mesmo, um resumo do que a gente falou ontem à noite, para os irmãos já se inteirarem aí, tá bom? Então vamos começar louvando a Deus nessa manhã? Vamos começar adorando ao Senhor. Então a minha esposa está com a palavra aqui para nos conduzir nesse momento de adoração, amém? Amém, irmãos. Salmo 116, que é bem conhecido, o versículo 12 diz: que darei ao Senhor por todos os benefícios que tem feito para comigo. O que nós vamos dar ao Senhor? Oferecer a nossa vida como sacrifício de ações de graça e invocar o nome do Senhor. Amém? Então, o que Deus tem feito na sua vida? Deus tem sido fiel? Deus tem sido maravilhoso? Deus tem honrado sua vida? Tem te abençoado? Então, a nossa vida diante da presença dEle
é como um verdadeiro sacrifício de louvor, amém? Então coloque a sua vida nesta manhã diante do Senhor aí, deixa Deus falar ao seu coração, ofereça esta manhã diante do Senhor, amém? Glória a Deus, vamos adorar ao Senhor. Sem honra, sem glória, sem buscar meus interesses, sem nada esperar. É assim que eu quero te adorar, sem olhar tuas mãos, mas procurando a tua face, me olhando no espelho até ver a tua imagem. Meu Deus, meu Pai, amado Jesus, Espírito Santo que me consola. Não quero dormir, não quero acordar sem te ouvir, sem te tocar. É assim que eu quero te adorar, é assim que eu quero te adorar, chorando aos teus pés, prostrado em teu altar. É assim que eu quero te adorar, é assim que eu quero te adorar, querendo estar contigo, somente por te amar, Senhor. É assim que eu quero te adorar. Sem honra, sem glória, sem buscar meus interesses, sem nada esperar. É assim que eu quero te adorar, sem olhar tuas mãos, mas procurando a tua face, me olhando no espelho até ver a tua imagem. Meu Deus, meu Pai, amado Jesus, Espírito Santo que me consola. Não quero dormir, não quero acordar sem te ouvir, sem te tocar. É assim que eu quero te adorar, é assim que eu quero te adorar, chorando aos teus pés, prostrado em teu altar. É assim que eu quero te adorar, é assim que eu quero te adorar, chorando aos teus pés, somente por te amar, Senhor. É assim que eu quero te adorar. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, eu tô pensando aqui, hoje é sexta-feira, né? Sexta-feira Santa, Sexta-feira da Paixão, como as pessoas designam esse dia, né?
Então, eu nem tinha combinado isso aqui com a minha esposa, mas eu vou pedir para ela cantar mais um louvor agora de manhã, antes da gente compartilhar a palavra de Deus, tá? Hoje, eu creio que mesmo quem está trabalhando home office, né, que fala, trabalhando em casa, acredito que hoje não vai trabalhar, né, porque hoje é feriado. Então, quem sabe a gente pode se estender alguns minutinhos a mais na nossa transmissão hoje. Então eu vou pedir para ela cantar mais um louvor. Mas antes da Simone cantar, eu quero te pedir que você compartilhe essa live, né? Você que está aí no Facebook, compartilhe aí, tá bom? De repente você pode marcar alguém aí nos comentários, né? Convidar, porque, gente, hoje é um dia especial para nós cristãos, né? Se no próximo domingo, com a permissão de Deus, nós vamos celebrar o fato de que Jesus ressuscitou, né, no domingo de Páscoa, hoje nós relembramos o fato de que Jesus morreu, né? Porque foi na sexta-feira exatamente que Jesus foi crucificado, que Jesus deu a sua vida ali na cruz por nós. Então nós estamos aqui hoje para lembrar desse momento, né, desse momento muito difícil para o Senhor Jesus, mas fundamental para nós. Porque se não tivesse a morte de Jesus, não haveria perdão de pecados, não haveria salvação, não haveria vida eterna. Tá? Então, marca alguém aí nos comentários, compartilha, convide pessoas para esse momento de reflexão. Tá? E também, né, eu tenho falado sempre, quem quiser deixar algum pedido de oração nos comentários, também você pode fazer isso, tá bom? Eu não prometo que a gente vai conseguir ler todos, né, ou citar todos aqui na hora da oração, mas só o fato de você escrever aí já é a sua oração que você está apresentando a Deus, tá? Então, nós vamos, nesse momento, nós vamos ter mais um momento de louvor e de adoração. Então, se possível, vai compartilhando aí. O pessoal às vezes fala que dá uma travada, né? Às vezes pode ser a sua internet na sua casa, pode ser o sinal do Wi-Fi na sua casa, né? Mas às vezes se der uma travadinha, principalmente no Facebook, coisa rápida, já volta na sequência, tá bom, gente? Então vamos lá, vamos para mais um momento aqui de adoração, amém? Amém, queridos? Jesus diz que bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça, amém? Porque eles serão fartos. Você possa ter aí fome e sede da presença de Deus na sua vida, amém? Me ajude aí a cantar, tá bom? Porque de manhã é difícil, tá bom? Glória a Deus, vamos lá. Sei que só tu podes me tocar. Temos fome, mas o teu amor me suprirá. Em quem você espera? Eu espero por ti. Sim, espero por ti.
Senhor. Eu espero por ti, sim, espero por ti. Eu espero por ti, sim, espero por ti. Me rendo aos teus pés, me prostro a quem tu és. Jesus, meu coração vive por ti. Me rendo aos teus pés, me prostro a quem tu és. Jesus, meu coração vive por ti. Aleluia, glória a Deus. Amém. Amém. Deixa eu ajeitar aqui as nossas câmeras. Glória a Deus. Vamos lá. Amém, gente. Muito legal, então, ter vocês conosco, né, nessa manhã. Já vi várias pessoas aí marcando amigos. Então, se você foi marcado e está chegando agora aí nessa transmissão, fique conosco. Nós estamos aqui para relembrar, né, nessa manhã a morte do Senhor Jesus por nós na cruz, tá? Eu estava aqui vendo alguns comentários, né? E eu vi aqui o comentário da nossa irmã Rai, lá da igreja do Jaçanã, ela falando aqui, Simone, que a Natália, né? Você estava orando pela Natália, né? Ontem. Amém. Disse que ela já está bem, já está Glória a curada, Deus, né? Graças amém. a Deus. Que as Glória a dores, Deus. ela estava com dores nos rins. Amém. E diz que já está bem. Então, olha aí, né? Deus é bom. Vamos orar que Deus é maravilhoso, misericordioso. Amém. E ouve as nossas orações. Amém, gente? Então, nós vamos partilhar a palavra de Deus nessa manhã. Bom, gente, nessa manhã eu vou ler vários textos, tá? Se você tiver agilidade aí com a sua Bíblia, você vai me acompanhando, se não, apenas ouça. Mas eu peço que você ouça com bastante atenção, tá? Então, só recapitulando, porque, como eu disse, ontem à noite várias pessoas não puderam acompanhar a transmissão porque estavam nos cultos das suas respectivas igrejas, como é muito justo, né? Então, só para situar os irmãos, a gente falou que na quinta-feira, então, Jesus celebrou aquela última ceia com seus discípulos, né? Ontem pela manhã eu fiz uma ministração aqui falando daquele momento em que Jesus lava os pés dos discípulos, ali no cenáculo, onde ele está participando da última ceia com os discípulos, né? Aí depois, ontem à noite eu falei então o quê? Eu falei que Jesus, ali mesmo no cenáculo, Jesus prediz a sua traição por Judas Iscariotes. Jesus também prediz que Pedro o negaria 3 vezes naquela mesma noite, né, de quinta para sexta-feira. Nós também falamos que naquela última ceia, Jesus instituiu a ceia memorial, né? A instituição da ceia como ordenança que nós celebramos geralmente todos os meses, a chamada Santa Ceia que nós fazemos nas nossas igrejas. Então foi instituída como ordenança naquela última ceia que Jesus estava celebrando com seus discípulos naquela quinta-feira à noite, tá? E aí naquela quinta-feira à noite ainda Jesus faz um discurso de despedida, né? Ontem à noite eu fiquei mais focado neste último discurso de despedida que Jesus fez para os discípulos, tá? Que está registrado ali no Evangelho de João, nos capítulos 14, 15 e 16, tá? Também eu falei ontem que Jesus também fez, na noite de quinta-feira, Jesus fez uma oração intercessória, não só pelos discípulos, mas até por aqueles que ainda haveriam de crer,
até mesmo nós já estávamos incluídos naquela oração que Jesus fez ali, que está registrada em João capítulo 17, né? E depois que Jesus faz esse discurso de despedida e essa oração, Jesus vai para o jardim do Getsemane, tá? E ali então no jardim do Getsemane é que Jesus sofre horrenda agonia, né? Quando ele chega até a pedir ao Pai que, se possível fosse, passasse dele aquele cálice que ele estava para beber, que era a crucificação, a morte, né? Mas Jesus disse: não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade, tá? Então isso foi já na noite de quinta-feira, já próximo de meia-noite ali, mais ou menos, da quinta-feira, tá? Jesus então passa por uma agonia muito grande. A Bíblia diz que o suor de Jesus se transformou em gotas de sangue, né? E existem estudos científicos que dizem que uma pessoa em intensa, em profunda agonia mesmo, pode realmente passar por essa situação de vir o seu suor se transformar em sangue, tá certo? Muito bem, e aí, então, depois desse momento de profunda agonia, Jesus é traído por Judas, né? Ali no próprio jardim do Getsemane. Judas chega com os soldados judeus, né? Os soldados que faziam parte ali que serviam, né, as autoridades religiosas dos judeus. Então Jesus é preso por esses soldados e é abandonado pelos discípulos, né? Porque os discípulos ali naquele momento de agonia, naquele momento de provação ali em que Jesus é preso, cada um foge para o seu lado, e Jesus realmente... Então Jesus é traído por Judas, preso pelos soldados e abandonado pelos seus próprios discípulos, tá? Então, esse é um resumo da quinta-feira. Agora vamos entrar na sexta-feira. Hoje é sexta-feira. Então nós vamos começar falando do que aconteceu na madrugada, tá, gente? Porque Jesus não dormiu, né? De quinta para sexta-feira. Foi uma noite muito intensa, tá? Então, primeiramente, logo depois que Jesus é preso, Jesus ele é levado perante as autoridades judaicas, tá? Perante as autoridades judaicas, porque a gente tem que entender uma coisa, gente, preste atenção, para você entender bem a Bíblia, para você interpretar bem a Bíblia, você tem que entender o contexto, senão você não absorve plenamente, né, o que o texto traz para a gente. Então, o que acontece? Na época de Jesus, os judeus, eles estavam debaixo do domínio dos romanos, debaixo do domínio do Império Romano, tão famoso Império Romano que você estuda a respeito do Império Romano. Quando você está estudando lá na escola, você estuda a respeito do Império Romano, certo? Então, os judeus, bem como todos os povos ali em torno do Mar Mediterrâneo, nessa época de Jesus, estavam debaixo do Império Romano, tá? Só que o Império Romano, eles davam para os judeus uma certa autonomia. Até um certo ponto, os judeus podiam tomar as suas decisões, tá? Então, inclusive os judeus tinham um grupo, né, de dirigentes, vamos dizer assim, de representantes, que era chamado de Sinédrio, tá? Então, quando você lê o Novo Testamento, você deve ter se deparado com essa palavra, Sinédrio. O Sinédrio era como se fosse uma Câmara de Deputados, era como se fosse um Senado dos judeus, tá? Só que para o judeu, vamos dizer assim, religião e política não se separavam, tá? Então, esse Sinédrio era formado pelos religiosos ali, judeus, que cuidavam de questões tanto religiosas como de questões políticas, tá? Então, logo depois que Jesus é preso, ele é levado primeiramente diante das autoridades judaicas, tá? Das autoridades religiosas ali do povo judeu. Depois ele vai ser levado diante das autoridades romanas. Mas a princípio ele é levado diante das autoridades judaicas. Então primeiro ele é levado diante de Anás, tá? Anás, que era o sogro de Caifás,
que era o sumo sacerdote naquele ano. Então, naquele ano o sumo sacerdote era Caifás, né? Mas Caifás, ele tinha um sogro muito influente, muito poderoso, que era o Anás. Então, Jesus é levado perante Anás. Depois, na sequência, tá? Isso depois da meia-noite de quinta para sexta-feira, tá? Aqui a gente já está entrando na madrugada de quinta para sexta-feira. Aí depois Jesus ele é levado perante o Caifás, né? O Caifás, que era um homem também muito poderoso, era o sumo sacerdote naquele momento. Então Jesus ele é levado diante de Caifás e do Sinédrio. Então o próprio Sinédrio, o Senado ali dos judeus, se reúne naquela madrugada de quinta para sexta-feira para saber o que eles iam fazer com Jesus, né? Jesus estava muito eles, né? Jesus estava causando muito transtorno para eles porque Jesus estava atraindo a atenção das pessoas, das multidões, né? E isso estava incomodando muito aquelas autoridades religiosas. Então eles estão, imagina, o Sinédrio dos judeus está em plena madrugada reunido para saber o que eles vão fazer com Jesus, tá? Então, quando Jesus está diante do Sinédrio, Jesus ele é interrogado, Jesus ele é zombado, né? Jesus é esbofeteado e ele é condenado ali diante do Sinédrio, tá? Gente, tem vários textos bíblicos, eu não tenho como ler esses textos porque é muita coisa. Infelizmente a gente não tem tempo para ler todos os textos. Eu vou separar alguns textos aqui para nós lermos, tá? Muito bem. Veja, enquanto Jesus está ali nesse processo de ser julgado, né, pelo Sinédrio, pelas autoridades judaicas, acontece aquele fato de que Jesus é negado por Pedro 3 vezes, né? Então é nesse momento aí que Jesus está ali diante do Sinédrio, está diante das autoridades judaicas, que Pedro nega Jesus 3 vezes, como Jesus tinha predito. Lembra que na ceia, na quinta-feira à noite, Jesus já tinha predito que Pedro negaria 3 vezes. E Pedro disse para Jesus, não, Jesus, de maneira nenhuma eu vou te negar, eu morro com o Senhor se necessário for, né? Mas a hora que os soldados chegaram ali para prender Jesus, né, Pedro, infelizmente, ele até num primeiro momento tem ali um rompante de coragem, ele corta a orelha, né, de um soldado ali, mas Jesus manda que Pedro guarde a espada e Jesus cura, né, o homem, coloca a orelha do homem no lugar. Jesus faz um milagre ali na noite de quinta-feira. Veja como tem muitos detalhes, todos esses detalhes poderiam trazer para a gente muitas lições práticas, né, gente? Mas a gente não tem muito tempo para isso. Mas o fato é que Pedro depois termina fugindo, como os outros discípulos. E aí o que acontece? Naquela madrugada, enquanto Jesus está sendo julgado pelas autoridades judaicas, né, o texto bíblico diz que Pedro seguia Jesus de longe, né? Pedro ficou ali observando os acontecimentos meio à distância. Só que nesse processo, algumas pessoas reconheceram Pedro como seguidor de Jesus. E iam falar para ele, você era um deles, você estava com ele, né? E Pedro, temendo ser preso, né, temendo pela sua vida, negou Jesus 3 vezes naquela madrugada. E aí eu vou ler um texto aqui, quem quiser acompanhar, está em Lucas capítulo 22. Esse texto eu quero ler, eu quero destacar. Lucas capítulo 22, que diz assim, olha, Lucas capítulo 22, versículo 61, tá? Lucas 22, 61. Diz assim, virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor. Isso aqui depois que Pedro já tinha negado 3 vezes, né? E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito, hoje antes que o galo cante 3 vezes me negarás. E havendo saído, chorou amargamente, né? Então o que me chama a atenção nesse texto aqui, irmãos, é o fato de que Lucas ele relata aqui para a gente que logo depois que Pedro negou Jesus pela 3ª vez, de alguma maneira, o olhar de Jesus
cruzou com o olhar de Pedro, né? O texto diz aqui, ó, virando-se para o Senhor, né? Versículo 61, virando-se o Senhor, olhou para Pedro, né? Então, logo depois que Pedro negou Jesus pela terceira vez, Jesus olhou para Pedro. Provavelmente Pedro também olhou para Jesus, né? Houve aquele encontro de olhares, embora um pouco à distância, mas houve aquele encontro de olhares. E aí, então, a Bíblia diz que Pedro lembrou que Jesus tinha dito que ele realmente negaria Jesus 3 vezes. E o texto diz que Pedro saiu e chorou amargamente, né? Mas eu gostaria de dizer o seguinte, que esse olhar aqui, eu li até um livro do Dr. Augusto Cury, né, que eu falei para vocês, daquela série Análise da Inteligência de Cristo, e o Augusto Cury fala uma coisa interessante sobre esse texto aqui. Ele diz que esse olhar de Jesus para Pedro não foi um olhar de condenação, não foi um olhar tipo como se Jesus estivesse dizendo assim, tá vendo? Olha, seu traidor, eu não te disse que você ia me trair? Não foi esse o olhar de Jesus para Pedro, né? Foi um olhar de restauração, não foi um olhar de reprovação, foi um olhar de restauração, foi um olhar em que Jesus queria levantar Pedro, né? Ele queria erguer Pedro, ele queria dizer para Pedro que, embora Pedro fosse limitado, pecador, né, e tivesse traído o Senhor Jesus, Jesus não tinha desistido dele. Aquele olhar foi um olhar de amor, foi um olhar de restauração, né? E, irmãos, nós também, às vezes, à semelhança de Pedro, nós negamos a Cristo. Infelizmente, às vezes nós negamos a Cristo, né? Negamos a Cristo com uma atitude, negamos a Cristo com uma palavra, com uma ação, não é? Com um ato de incredulidade. Muitas vezes nós negamos a Cristo. Mas eu quero te dizer que o Senhor Jesus, ele é tão amoroso, ele é tão misericordioso, ele é tão fiel, ele é tão cheio de graça, que ele olha para nós nesses momentos com um olhar de amor, com um olhar de perdão, querendo nos levantar, querendo nos restaurar e não querendo nos condenar. Amém? Então grave isso aí. Muito bem. Aí depois, gente, vamos lá. Jesus, então, perante ali as autoridades judaicas, ele ainda está diante das autoridades judaicas, né? Então ele é formalmente condenado, pelo Sinédrio, né, para ser entregue a Pilatos, tá? Então, o Sinédrio ali dos judeus condena Jesus, né? Condena Jesus à morte, vamos dizer assim. Só que tem uma coisa, como eu falei, os romanos davam uma certa liberdade de ação para os judeus, mas certas coisas eles não tinham autonomia. Então, por exemplo, decretar a morte de alguém, né, a pena de morte de alguém, isso, o Sinédrio dos judeus precisavam do aval dos romanos, tá? As autoridades judaicas não poderiam condenar ninguém à morte sem que os romanos dessem a sua permissão, dessem o seu aval. Por isso é que eles precisam ir até Pilatos, tá? Porque Pilatos é o procurador romano. Pilatos é o representante de Roma, é o representante do Império Romano lá em Jerusalém, lá na província da Judéia, tá? Então, as autoridades judaicas não poderiam condenar Jesus à morte, não poderiam matar Jesus sem que houvesse a anuência, a concordância, a aprovação da autoridade romana, que era Pilatos, tá? Então, bem cedinho, agora já passou a madrugada, vamos pensar aí tipo 5, 6 horas da manhã, Jesus ele é levado, né, diante de Pilatos, tá? Só que nesse ínterim aí, nesse meio tempo também, acontece o quê? Acontece que Judas, né, que traiu Jesus, ele fica corroído de remorso e ele termina se suicidando, né?
Infelizmente, Judas termina se suicidando. É outro caso aqui que a gente poderia falar muitas coisas e refletir, né? E fazer algumas aplicações, mas infelizmente não é possível. Então vamos seguir aqui. Bom, então Jesus é levado pelos judeus, pelas autoridades judaicas. Jesus é levado perante Pilatos, tá? Pilatos, que era então representante de Roma, lá em Jerusalém, lá na Judéia, tá? Muito bem. Só que o que acontece? Jesus ele é interrogado por Pilatos ali, tá? Mas Pilatos ele tá inseguro de concordar com a morte de Jesus, né? Então o que Pilatos faz? Ele fica sabendo que Herodes Antipas está em Jerusalém. Lembre-se que é uma festa que está acontecendo em Jerusalém, a festa da Páscoa. Então Herodes Antipas, ele era o representante do Império Romano na Galileia, tá? Só que ele estava em Jerusalém por ocasião da Páscoa. Então Pilatos manda, como Jesus era galileu, entre aspas, né? Porque Jesus viveu muito tempo na Galileia e ele exerceu boa parte do seu ministério na Galileia. Então Pilatos ele manda Jesus para que Herodes o interrogue, né? Pilatos não quer tomar a decisão sozinho, né, da morte de Jesus. Então, ele manda Jesus para Herodes Antipas, que, se não me falha a memória, esse Herodes Antipas era filho daquele Herodes o Grande, né? Porque são vários Herodes, é uma dinastia de Herodes. O Herodes o Grande foi aquele que mandou matar as criancinhas quando Jesus nasceu. E esse Herodes Antipas aqui era, se não me falha a memória aqui, era filho de Herodes o Grande. Lucas 23, versículo 8, diz assim: ora, quando Herodes viu a Jesus, alegrou-se muito, pois de longo tempo desejava vê-lo, por ter ouvido falar a seu respeito, e esperava ver algum sinal feito por ele. Na verdade, esse Herodes aqui, parece que ele era meio desajustado, né? Ele queria que Jesus fizesse um show para ele ali, né? Ele tinha ouvido falar que Jesus fazia sinais, curava pessoas, tal. Então ele achou que Jesus ia fazer um showzinho particular para ele ali, né? Então diz aqui o texto que esperava ver algum sinal feito por ele. Verso 9: e fazia-lhe muitas perguntas, mas ele nada lhe respondeu. Jesus ficou em silêncio. Jesus fez aqui a oração dos sábios. Sabe qual que é a oração dos sábios? O silêncio, tá? A oração dos sábios é o silêncio. Então Jesus fez a oração dos sábios, não falou nada, ficou em silêncio, tá? E aí o verso 11, aqui Lucas 23, 11 diz: Herodes, porém, com seus soldados, desprezou-o e, escarnecendo dele, vestiu-o com uma roupa resplandecente, né? Tudo para zombar de Jesus, e tornou a enviá-lo a Pilatos. Então Herodes mandou Jesus de volta para Pilatos, tá? Então Pilatos ele se viu numa situação difícil, gente. Olha a situação que Pilatos estava. Porque Pilatos não via motivos para Jesus morrer. Pilatos não viu nenhum crime em Jesus. Então Pilatos poderia, você diz, bom, então Pilatos poderia soltar Jesus e não autorizar a morte de Jesus. Só que se Pilatos não autorizasse a morte de Jesus, ele ia arrumar um problema político, ele ia arrumar um problema enorme naquela província da Judéia, porque as autoridades judaicas, as autoridades religiosas iam inflamar as pessoas, as multidões, e ia acontecer uma revolta, uma rebelião. Entendeu? Então a paz ali daquela província ia ficar comprometida se Pilatos não fizesse o que as autoridades judaicas queriam que ele fizesse. Então ele ficou, como o pessoal diz, né, entre a cruz e a espada. Se ele soltasse Jesus, ia acontecer uma rebelião ali na província, e isso ia pegar muito mal para Pilatos diante do imperador romano. Ia parecer que Pilatos não tinha competência para manter a ordem ali na província da qual ele era responsável, tá? E se ele aceita matar Jesus, ele estava condenando um inocente. Então Pilatos ele fica num conflito, ele não sabe o que fazer, né? Então
Jesus volta para Pilatos, depois que Herodes interroga Jesus, Jesus volta para Pilatos, tá? Pela segunda vez. E ali, diante de Pilatos, Jesus é açoitado, é escarnecido, é condenado e é sentenciado, tá? Para você ter uma noção aqui do conflito que Pilatos ficou, eu vou ler aqui, ó, Mateus agora, por isso que eu falei para vocês, precisa ser bem versátil aí, né, na Bíblia. Mateus capítulo 27, versículo 15, diz assim: ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar um preso. Eles tinham esse costume na festa da Páscoa de soltar um preso, escolhendo o povo, aquele que quisesse, né? Então o povo podia escolher um preso, uma pessoa que estava presa, o povo podia escolher para que fosse solto. Verso 16: nesse tempo tinham um preso notório, famoso, chamado Barrabás. Portanto, estando o povo reunido, perguntou-lhes Pilatos: qual quereis que vos solte, Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Então aqui parece que Pilatos ele tentou uma última vez, né, libertar Jesus. Ele pensou: eu vou oferecer Barrabás, que é um bandido, um malfeitor notório, e Jesus. Talvez Pilatos pensou: não, o povo certamente vai escolher que eu solte Jesus, né? Mas não, né? Porque ele perguntou: Barrabás ou Jesus? Pois sabia, olha o versículo 18, pois sabia, Pilatos sabia que por inveja o haviam entregado. Pilatos sabia que as autoridades religiosas dos judeus queriam a morte de Jesus por inveja. Eles estavam com inveja, porque Jesus estava tendo mais cartaz, né, mais ibope, vamos dizer assim, que eles. Jesus estava conquistou o coração das multidões, né? Mas aí o que o povo faz? O povo prefere que soltem, né? Prefere que Pilatos solte Barrabás do que o próprio Cristo. Mas isso também, por quê? Porque os religiosos, judeus, as autoridades religiosas ficavam insuflando o povo, até talvez, quem sabe, ameaçando o povo para que o povo escolhesse Barrabás, para que o povo realmente concordasse com a crucificação de Jesus, né? Então, versículo 22, ó, Mateus 27, versículo 22. Tornou-lhes Pilatos: que farei então de Jesus, que se chama Cristo? Disseram todos: seja crucificado. Pilatos, porém, disse: pois que mal fez ele? Mas eles clamavam ainda mais: seja crucificado. 24. Ao ver Pilatos que nada conseguia, mas pelo contrário, que o tumulto aumentava, mandando trazer água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: sou inocente do sangue deste homem, seja isso convosco. E todo o povo respondeu: o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então lhe soltou Barrabás, mas a Jesus mandou açoitar e o entregou para ser crucificado. Então, essa coisa da multidão ficar gritando aqui: crucifica-o, crucifica-o, né? Por que a multidão fazia isso também? Porque as autoridades religiosas ficavam insuflando o povo ali, tá? Então é aquilo, né, gente, que eu falei esses dias. Lembra que alguns dos que estavam no domingo, alguns dias antes, estavam ali recepcionando Jesus naquela entrada triunfal de Jerusalém, agora estavam aqui gritando para crucificá-lo, né? Por isso que a gente não pode confiar nas pessoas, né? A gente tem que confiar em Deus. Nem em nós mesmos nós podemos confiar, né? Bom, vamos seguir aqui. Aí depois, Jesus, ele agora está debaixo da autoridade dos romanos aqui, né? Então Jesus sofre maltratado pelos soldados romanos, né? Eu disse que ele está debaixo da autoridade dos romanos, modo de dizer, né? Jesus está debaixo da autoridade de Deus, obviamente. Tudo que está acontecendo é permissão de Deus. Então, aqui entre 6 e 9 da manhã, mais ou menos esse horário que a gente está agora, Jesus ele sofre maltratado pelos soldados romanos. Mateus 27, 28 diz que
e despindo, vestiram-lhe um manto escarlate, isso para zombar de Jesus. E tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e na mão direita uma cana, e ajoelhando-se, olha, zombando de Jesus, e ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e davam-lhe com ela na cabeça, tá? Então Jesus foi humilhado aqui, né? Maltratado pelos soldados romanos. E então, um pouco antes das 9 da manhã, Jesus ele sofre pela Via Dolorosa, né? Que até hoje nós temos lá em Jerusalém. Até pela graça de Deus eu tive a oportunidade de estar lá nessa Via Dolorosa, né? De passar por lá. E Jesus então ele sofre por essa Via Dolorosa, né? Ele sai do pretório, que é o fórum que os romanos tinham ali em Jerusalém, e ele, carregando a sua cruz, ele vai até o Calvário, como o evangelista João relatou, João 19:17. Tomaram, pois, a Jesus, e ele, carregando a sua própria cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota, né? E aí então Jesus é crucificado, gente, tá? Então veja que eu estou correndo aqui, né? Jesus é crucificado, você sabe aquela coisa triste, né? Jesus é levantado ali naquela cruz, mãos e pés pregados, aqueles pregos enormes, coroa de espinhos. Jesus, né, foi muito açoitado, já estava muito ferido, muito machucado aqui, tá? E aí nós temos aqui neste momento, nós temos Jesus ainda na cruz, irmãos. Jesus ainda fez essa oração. Lucas 23, versículo 34. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem, né? Então, mesmo passando por tudo isso, Jesus ainda teve um coração de perdoar, né? Um coração perdoador ali na cruz, né? Então veja, né? Às vezes a gente acha que é difícil para a gente perdoar o que as pessoas nos fazem, né? Olha só, Jesus perdoou tudo isso aqui que as pessoas estavam fazendo com ele. Jesus perdoou, né? Então nós também temos que ter um coração perdoador, né, irmãos? Muito bem. E aí, é nesse processo, tá, gente? Eu vou resumir aqui, porque o tempo está correndo. É nesse processo que a gente também tem aquela situação, porque Jesus foi crucificado entre dois ladrões, né? E um dos ladrões começou a insultar Jesus ali, né? Blasfemava dele, diz o texto aqui, Lucas 23, 39, dizendo: Tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Respondeu, porém, o outro, é o chamado bom ladrão, entre aspas, né? Respondendo, porém, o outro, verso 40, Lucas 23, 40, repreendia-o dizendo: Nem ao menos temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos merecem, mas este nenhum mal fez. Então disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Respondeu-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Né? Uma mensagem maravilhosa aqui. Então a gente percebe aqui que nunca é tarde para se arrepender dos pecados. Né? Veja, esse ladrão, ele foi salvo no último momento. Um homem que viveu uma vida de pecado, de infrações, né? Mas no último momento ele se arrepende, ele pede a graça de Jesus, e Jesus diz para ele: hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Então, né, para quem está me ouvindo aí, que está longe de Deus, está longe de Jesus, olha, nunca é tarde para se arrepender dos pecados e entregar a vida a Cristo, tá? Vamos lá, gente, tem muita coisa aqui, não vai dar para eu falar. E aí depois, então, eu vou para Mateus capítulo 27 agora, Mateus 27, versículo 45, tá? E desde a hora sexta, mais ou menos por volta do meio-dia, Jesus foi crucificado por volta das 9 horas da manhã. Quando era por volta do meio-dia, então diz, desde a hora sexta, por volta do meio-dia, houve trevas sobre a terra, até a hora nona, por volta das 3 horas da tarde. Então de meio-dia até 3 horas da tarde,
o céu enegreceu, né? Afinal de contas, o Filho de Deus estava sendo ali crucificado. Verso 46. Cerca da hora nona, então por volta de 3 horas da tarde, bradou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Então Jesus ali, ele experimenta uma espécie de desamparo de Deus, de desamparo do Pai. Por quê? Porque sobre ele caía o pecado de toda a humanidade. Então, como eu disse ontem à noite, irmãos, ninguém sofreu como Jesus, ninguém. Né? Porque além dos sofrimentos físicos, que foram terríveis, além do sofrimento emocional que foi intenso, ainda houve o fato de que sobre Jesus estava caindo o pecado de toda a humanidade. Então o sofrimento de Jesus foi muito grande, foi incomparável, né? Incomparável. E aí então, o verso, agora eu estou em Lucas 23, 46, diz: Jesus, clamando com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. Então Jesus morre por volta das 3 horas da tarde da sexta-feira. E lembrando, né, gente, todo esse sofrimento aqui, a morte, o sangue derramado, foi, né, para que nós pudéssemos ser perdoados, ser salvos e desfrutar da vida eterna. Então tudo isso Jesus fez por amor, por mim e por você. Jesus morreu na cruz para que a justiça de Deus fosse satisfeita, né? Ele morreu em nosso lugar, nós é que merecíamos a morte, né? Mas Jesus morre em nosso lugar para que nós pudéssemos então ter a salvação, para que nós pudéssemos ter, né, a regeneração, o perdão dos pecados e pudéssemos ter a esperança da vida eterna, tá? E depois que Jesus morre, a Bíblia diz que vários fenômenos sobrenaturais aconteceram. Também não tenho tempo para falar isso. E aí Jesus, então, ele é sepultado, né, num sepulcro de um homem chamado José de Arimateia. Vou ler rapidamente aqui, já estou quase concluindo, tá, gente? Vamos lá, só mais um pouquinho aqui. Mateus 27, versículo 57, diz aqui: Ao cair da tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que também era discípulo de Jesus. Tá? Então esse José de Arimateia, tudo indica que ele era membro do Sinédrio, tá? Ele era um dos religiosos, mas ele se quebrantou. Diferentemente dos outros que quiseram a morte de Jesus, esse José de Arimateia, junto com Nicodemos, né, esses dois, eles se quebrantaram, tudo indica, né, se tornaram discípulos de Jesus. Aqui diz que José de Arimateia era discípulo de Jesus. E aí, verso 58. Esse foi a Pilatos. Então, José de Arimateia foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Então, Pilatos mandou que lhe fosse entregue. E José, tomando o corpo, envolveu-o num pano limpo de linho, né, que os católicos chamam de santo sudário, né? E depositou o corpo de Jesus no seu sepulcro novo que havia aberto em rocha. E rodando uma grande pedra para a porta do sepulcro, retirou-se. Então Jesus ele é sepultado meio que às pressas. Por quê? Porque o sábado dos judeus começa por volta das 6 horas da tarde da sexta-feira. Tá? Para os judeus o sábado começa por volta das 6 horas da tarde da sexta-feira. Então eles tinham que sepultar Jesus antes que começasse o sábado, porque no sábado eles não podem trabalhar, né? Eles têm que guardar o sábado. Então, veja que não foi nem possível ali fazer uma limpeza do corpo, uma preparação do corpo de Jesus, né? Como as mulheres quiseram fazer no domingo de manhã, mas quando elas chegaram, Jesus já havia ressuscitado, né? Mas voltamos aqui para sexta-feira, voltando aqui. Não foi possível limpar, preparar o corpo de Jesus, então eles apenas enfaixam o corpo de Jesus ali num pano limpo de linho e colocam o corpo na sepultura antes que se iniciasse o sábado judaico, tá? E aí, gente, para terminar aqui a nossa ministração, Mateus 27 ainda,
versículo 62, diz assim: reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus perante Pilatos. Aí as autoridades religiosas dos judeus foram até Pilatos e disseram: Senhor, lembramo-nos de que aquele embusteiro, olha, chamaram de Jesus de embusteiro aqui. Lembramo-nos de que aquele embusteiro, quando ainda vivo, afirmou: depois de 3 dias ressurgirei. Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia, para não suceder que, vindo os discípulos, o furtem e digam ao povo: ressurgiu dos mortos. E assim o último embuste será pior que o primeiro. Então eles pediram para que Pilatos, mandasse guardar o sepulcro onde Jesus estava sepultado e tal, porque eles lembraram aqui que Jesus disse que haveria de ressuscitar, né? Então eles falaram: não, vai que os discípulos vão lá, roubam o corpo dele, aí vão falar que ele ressuscitou, e aí já viu. Aí o verso 65 diz: disse-lhes Pilatos: tendes uma guarda. Pilatos falou: vocês têm os soldados de vocês, ide, tornai-o seguro, o sepulcro, como entendeis. 66. Foram, pois, e tornaram seguro o sepulcro, selando a pedra e deixando ali a guarda. Então, as autoridades judaicas não só deixaram uma escolta de soldados ali para vigiar o túmulo, como selaram a pedra, para que ninguém pudesse romper aquele selo, aquele lacre, tá? Bom, e depois a gente vai ver o que aconteceu, nos próximos capítulos, tá, gente? Eu só quero terminar essa palavra hoje dizendo o seguinte: do jeito que a gente está terminando hoje aqui a nossa ministração, parece um fim triste, né? A sexta-feira, ela termina muito triste, de fato, porque Jesus está morto, Jesus está sepultado, Jesus está dentro de um sepulcro, o corpo de Jesus está lá, esfriando, vamos dizer assim, naquela tumba fria. As esperanças dos discípulos estão se esvaindo. Então a sexta-feira termina muito triste, de fato. Mas este não é o fim da história. Amém? Eu quero dizer para você que esse não é o fim da história. E eu quero te convidar para a gente estar junto amanhã, sábado, porque eu tenho uma palavra tremenda para você, no sábado também. E depois o domingo, nós teremos 2 encontros. E aí a gente sabe, Eu não estou dando spoiler aqui, porque você já conhece a história bíblica, mas eu posso te dizer aqui, esse não foi o fim da história. Glórias a Deus por isso. Amém? Então é isso. Essa é a nossa mensagem de hoje. Nós vamos louvar a Deus com um cântico e depois nós vamos orar, E talvez o pessoal do Instagram vai cair a transmissão, porque é 1 hora, só no Instagram, mas quem puder fica com a gente aqui no Facebook mais um pouquinho, tá bom? Então vamos adorar o Senhor com mais um cântico. Glória a Deus. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor.
consagramos todo o nosso ser a ti. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti, consagramos todo o nosso ser a ti, ó Senhor, consagramos todo o nosso ser a ti. Amém. Amém, glória a Deus, né? Infelizmente a transmissão do Instagram já terminou, né? Porque é 1 hora só. Mas, gente, vamos orar nesse momento, amém? Vamos orar a Deus, né? Eu quero que você ore nesse momento, vamos fazer uma oração de gratidão, né, irmãos? A Deus, pelo fato de o Senhor Deus ter enviado o seu Filho Jesus Cristo, né? Para morrer por nós na cruz. Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida, irmãos, né? Jesus é aquele que dá sentido para a nossa vida, é aquele que dá razão para a nossa existência. Tire Jesus e você vai ver que a sua vida fica sem sentido, fica sem razão, né? Fica sem propósito. A existência humana fica sem sentido, né? O que dá sentido para a nossa vida, o que dá sentido e razão para a nossa existência é o fato de que o Senhor Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo, né, para ser o nosso Salvador, o nosso Senhor. Por isso que o próprio Jesus disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Né? Jesus é o caminho, Jesus é a verdade. Né? Quanta gente procurando a verdade, buscando a verdade, né? Em tantas fontes, mas Jesus é a verdade. Jesus é a verdade, Jesus é a vida, é aquele que pode nos dar a vida. Amém? Então vamos louvar a Deus nessa manhã, vamos orar juntos, mas nós vamos aproveitar aqui para orar também pelos pedidos de oração. Tá? Então eu vou fazer uma oração de agradecimento a Deus por esse dia, por essa morte de Cristo na cruz. Depois a minha esposa vai orar pelos pedidos de oração, apresentando a Deus a vida dos irmãos que colocaram seus pedidos de oração aí, tá bom? Então vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, nesta manhã, nós queremos fazer diante de Ti, nesta sexta-feira, chamada por muitos de Sexta-feira Santa, Sexta-feira da Paixão, nós queremos orar agradecendo a Ti, Senhor, porque de fato, há 2000 anos atrás, em uma sexta-feira como essa que nós estamos vivendo hoje, o nosso Senhor Jesus Cristo foi sacrificado, foi crucificado, foi imolado, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus foi crucificado, seu sangue foi vertido, foi derramado em favor de todos nós, Pai. E obrigado, Senhor, porque esta verdade chegou a nós. O Senhor nos alcançou com esta verdade, o Senhor nos alcançou, Pai, com esta mensagem. E nós te agradecemos, Senhor. Nós cremos pela fé, Senhor. É pela fé em Ti, pela fé, Senhor, nas Escrituras Sagradas que o Senhor tem nos conferido, nos entregue, que nós cremos pela fé, Senhor, por aquela convicção interior que o Teu Espírito Santo produz dentro de nós, que nós cremos de fato que Jesus Cristo morreu, que Jesus Cristo verteu o seu sangue para que os nossos pecados fossem perdoados, para que nós pudéssemos ter a salvação, a redenção e a vida eterna em Cristo Jesus. Então, nesta manhã, nós somos gratos a Ti, Senhor, por esta tão grande salvação que o Senhor nos proveu, nos providenciou
ali na cruz do Calvário. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém, Glória Jesus. a Deus. Deus, nós apresentamos diante do Senhor, Pai, ó Deus, as vidas, Senhor, que têm colocado diante de Ti seus pedidos de oração. Deus, nós oramos nesta manhã, o Senhor é aquele que conhece toda a necessidade. Nós estamos, ó Pai, vivendo um tempo de crise na economia, na saúde. Deus, nós oramos, Pai, porque a Tua palavra diz que o Senhor é aquele que nos guarda, o Senhor é aquele que nos protege, o Senhor é aquele que supre as nossas necessidades. E nós oramos, Pai, em o nome de Jesus, para que o Senhor continue com as suas mãos estendidas sobre nós, o Teu povo. Nós dependemos de Ti, nós precisamos de Ti, Senhor. Nós não podemos contar com o braço da carne, não podemos contar com o governo, mas nós podemos contar com o Senhor nosso Deus, que tem poder para mudar toda e qualquer situação. Por isso visita, Senhor, visita cada vida, visita os meus irmãos que estão aí do lado atrás dessa tela. Senhor, vai de encontro às suas necessidades, nós somos gratos por tudo que o Senhor já tem feito na vida deles, pelo Teu cuidado, Senhor. Nós temos aqui realmente recebido, Senhor, respostas de orações que temos feito nesses dias, por cura, Senhor, ó Deus, pelas finanças, por cada situação. Nós cremos que o Senhor está cuidando de nós. Que o Senhor possa estar realmente trabalhando no sentido, Senhor, de falar a cada dia ao nosso coração, para que possamos, ó Pai, termos coragem, possamos fortalecer-nos no Senhor e na força do Seu poder, possamos realmente revestir-nos de toda a armadura de Deus para resistir os dias maus, porque, ó Deus querido, nós sabemos que a força que está dentro de nós não é a nossa própria, mas é a força do Senhor em nossa vida. É a força que emana do Espírito Santo, que nos ajuda a continuar a caminhar, Senhor, a trajetória que o Senhor tem para cada um de nós neste mundo. Por isso, Pai, que mediante as crises nós possamos olhar para o autor e consumador da nossa fé, sabendo, Pai, que a Tua palavra diz que o Senhor está à nossa frente e que não cai uma folha de uma árvore se não for a permissão do Senhor nas nossas vidas. Possamos confiar e entregar dia a dia a nossa vida em Tuas mãos, Senhor. Eu oro pela vida de cada um para que o Senhor fortaleça neste dia, para que o Senhor dê graça, sensibilidade do Teu Espírito, discernimento do Senhor, porque nós sabemos que de minuto após minuto, o inimigo trabalha, lançando suas setas, os seus dardos inflamados para nos atacar. Mas o sangue de Jesus é aquele que nos garante a vitória, que Amém. Possamos realmente ter sabedoria Glória para lidarmos, Pai, com as situações diárias na nossa vida. Amém. Possamos ter sabedoria para enfrentar as dificuldades. Deus, olhando para o Senhor, não acusando, Senhor, quem quer que seja, Pai, seja o governo ou qualquer outra situação, mas que possamos crer, meu Deus, que o Senhor está no comando das nossas vidas. Nós colocamos a nossa vida diante do Senhor. Ó Deus, que ao invés de reclamarmos e murmurarmos e criticarmos, nós possamos ter uma palavra de oração a cada dia nos nossos lábios e no nosso coração, porque nós sabemos que a nossa oração ela é poderosa, ela é eficaz em Deus. Não em nós, mas no Senhor nós podemos todas as coisas e somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Por isso nos abençoa, seja sobre nós a Tua mão neste dia e que a paz que excede a todo entendimento, o entendimento que este mundo não tem, mas é a paz de Cristo no nosso coração, ela possa permear todos os momentos em nossa vida. Para a glória do Teu nome, Senhor, nós oramos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe, irmão. Amém. Amém, irmãos? Graças a Deus por essa manhã. Deixa eu ficar aqui juntinho da minha esposa aqui no final. Ele me joga para escanteio, irmãos. Não, eu filmo você quando você está cantando e orando, né?
Irmãos, eu pedi para Simone fazer uma bacalhoada hoje, sexta-feira santa, né? Mas ela não comprou o bacalhau, então infelizmente não vai rolar, né? Mas e você aí? Qual que é o prato hoje de almoço aí na sua casa, Tem né? que caprichar, hein, gente? Hoje é um dia importante. Amém. Aí eu vou perguntar para Simone, será que o pessoal vai acordar domingo, 6 horas da manhã, hein, para estar com a gente aí? Olha, eu vou te dizer, viu, gente? Não é moleza. Eu vou tentar. Aquilo que eu falei para vocês. Se acordar já não é fácil, vocês imaginam cantar, né? Então, mas nós vamos estar aqui, amém? E eu creio que vai ser um momento muito bom. Aproveita aí esse momento para você jejuar também diante do Senhor, né? Nós estamos aqui, né, nesse tempo de crise, nessa situação, mas nós cremos que Deus está nos ouvindo, né? Então aproveite para colocar e consagrar a sua vida nesse dia, amém? Diante do Senhor, amém? Amém. E, gente, então, a gente só não sabe, eu estava falando aqui com a minha esposa, a gente só não sabe se vai dar para cantar no domingo. Não é nem pela voz, né? Porque cantar de manhã é um pouco difícil. Mas é pelo fato de que a gente mora aqui num condomínio, né? Então, de repente começar a cantar aqui 6 horas da manhã e a voz da Simone é forte, né? Vai que os vizinhos acordam aí invocados, né? Ele fala que quando eu oro, parece que o prédio inteiro está ouvindo, irmãos. Eu tenho que orar baixinho agora. Falar bem baixinho. Legal. Então é isso, gente. Então, olha, amanhã, sábado, espero vocês, tá bom? Às 8 horas da manhã, né? Aí você pode falar, mas o que aconteceu no sábado, né? Porque Jesus estava no túmulo no sábado, mas nós vamos ter uma palavra de Deus para as nossas vidas amanhã. Não perca, tá bom? E aí domingo, hein, gente? Ó, teve uma irmã aqui que já passou aqui, ó, a irmã Ilka escreveu aqui, ó, vou colocar o celular para 5h45. Ó, é tarde, hein, irmã? Não vai dar tempo de você tomar nem um cafezinho, irmã. Tem que ser umas 5h30. 5h30, né? E a irmã Regina aqui, Amaral, que é a nossa vizinha aqui na Vila Monumento, já disse aqui que já até colocou o celular, já tá até programado para domingo, hein, gente? Tá? Nossa, tá adiantada. Então, é isso, ó. Aqui, ó, a Genusa foi minha aluna lá no Betel. O meu esposo estará acordado com certeza, né, Carlos Munhoz? Irmão Carlos, vai jogar a responsabilidade pro marido, olha só. Um casal muito querido, o Carlos e a Genusa, né? Ele já faz isso todos os dias sem nenhum problema. Né? Agora, é igual eu, viu, irmã? Eu não acordo não, meu marido tem que acordar, porque se for depender de mim, o negócio fica feio. Então, ó, a Adriana Peregrino já colocou para 5h30, a Sônia, nossa irmã Sônia, não sei pronunciar esse nome difícil, Kulukian, né? Deve ser descendente de armênio. A irmã Sônia está com a gente também, Deus abençoe, né? Todos vocês que estiveram conosco nessa manhã, o Bimba, tá? Bimba tá firme aí, hein, Bimba? Meu amigo. É isso aí. Meu amigo Jânio, né? Mas o apelido dele é Bimba, então. Bimba Oliver. Bimba é para os íntimos, né? Bimba é para os íntimos, né? A Simone Faria tá dizendo aqui, ó, eu já acordo 5h30 todo dia para dar de mamar pro bebê, né? Então, o despertador dela é bom. De boa, é o Rafael, né? O Rafael é o despertador da Simone aí, né? Legal, gente. Então é isso, tá bom? Um ótimo dia para vocês. Fiquem na paz do Senhor. E até amanhã, às 8 horas da manhã, permitindo Deus, tá bom? Amém. Deus abençoe vocês, viu, meus irmãos? Ótimo dia. Um dia de grande bênção para vocês. Amém? Amém. Fiquem na paz.